Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao canal Mulher Fortalecedora. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ressentimento. Mas antes, gostaria de agradecer pelas inscrições realizadas no meu canal durante esses dias. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram a seguinte frase: eu estou muito ressentida com fulana. O que ela fez comigo, gente, não tem perdão. Vamos entender a questão do ressentimento? O ressentimento é caracterizado pelos sentimentos de ira, de raiva, de ódio. E como acontece esse sentimento? Esse sentimento ele surge quando alguém se depara por meio de uma discussão realizada por outro, ou por meio de quando alguém fala algo que a pessoa não fez, se a pessoa vai lá, defama o outro. Deixa eu dar outro exemplo, né? Vamos olhar para o exemplo do trabalho. Quando um colega de trabalho fala mal do outro com o chefe, coisa também que ele não fez. Às vezes tem coisa que ele já fez, mas não tem nem necessário você ir lá e levar para o chefe. Um outro exemplo muito comum também é quando as pessoas que fazem parte de uma religião, quando está diante lá do seu líder, seja um padre, um bispo, ou um presidente, ou um pastor, quando ele é chamado a atenção por meio dele, às vezes não, aquele líder falou não caiu muito bem na assimilação da mente dele. Aí começa a falar daquele líder, se afasta da sua comunidade religiosa e aí sai falando mal daquele líder pelas ruas fora, às vezes vai para outro tipo de igreja e vai espalhando aquela ira, porque está com raiva, ele quer ver o outro mal. Na verdade, quem tem ira em relação ao outro, ele quer ver o outro mal, ele quer tirar, né? Aquela raiva dele, ele vai transmitir dessa forma. E vai falando mal mesmo. Então, o que acontece? Esse sentimento de raiva, de ira, ela é um veneno, gente, para a própria pessoa. Que, sabe por que é a própria pessoa? Que às vezes a pessoa falou aquilo, não falou do coração. Possa ser que ela não tenha falado mesmo do coração. Eu falo isso porque eu já passei por esse momento de que a pessoa me falar algo, eu falar, por que você falou aquilo comigo? Eu não merecia aquilo, por quê? E a pessoa chegar para mim e falar, ai, me perdoe, porque eu não pensei que você ia ficar chateada, eu não falei por mal. Então, às vezes, dependendo do estado que nós estamos naquele momento, o estado emocional, nós podemos absorver o que a pessoa está nos dizendo de uma outra maneira. E há aquela pessoa também, há aquele agressor também, que profere algo que realmente machuca o outro. Eu gosto muito de um hino cantado nas reuniões de domingo em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que diz: não deixeis palavras duras vossos lábios pronunciar, porque Deus lá nas alturas pode por certo as escutar. Frases ásperas ou frias, gestos cheios de rancor, matam as nossas alegrias, nossa amizade e amor. Nós podemos ver que a maneira que nós expressamos ao outro podem destruir uma amizade, pode destruir um amor. Falando de amor, nós podemos observar quantos lares sendo hoje desfeitos porque marido e esposa não estão se relacionando bem em relação ao diálogo, profere palavra dura um ao outro, e essas palavras machucam muito. O marido que às vezes não é muito paciente quando chega a casa e não encontra as refeições prontas e começa, nem pergunta à esposa por que não estava pronta aquele almoço, aquele jantar ou aquele lanche da tarde, que ele chegou em casa cansado, não pergunta o que aconteceu e acaba proferindo palavras grosseiras àquela mulher que vai só consumindo com o seu emocional e transformando então aquilo em raiva, aquilo em ira. E depois, né, acontece o que? A separação. E isso é muito triste. E as pessoas também que falam coisas do outro
que não sabe que realmente que aquilo é verdade. Nem se fosse verdade, não podemos estar profanando o outro. Por quê? Porque o outro tem sentimento, o outro sente. Então, quanto o agressor, quanto aquela pessoa que recebeu a ação, precisa reconciliar-se um com o outro. Quem ensinou essa questão da reconciliação foi Jesus Cristo em Mateus 5, versículo 25, como ele diz: reconcilia-te com teu próximo enquanto ele está no caminho. Reticência. Por que reconciliar? Não adianta eu ficar... Já pensou? Hoje a pessoa continua a estar viva. Amanhã ela não pode estar viva. Como que ela vai para o túmulo com o ódio do outro, ou também aquela pessoa que não pediu perdão àquela pessoa que foi? Então, por isso que é importante a prática da reconciliação, o atributo deixado por Jesus Cristo a respeito da reconciliação. Nutrir ódio pelo outro não é bom. Nutrir ódio pelo outro é como um veneno. E também não tratar o outro bem, com amor, com atenção, também não é bom. Porque o ensinamento de Cristo foi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ensinamento deixado por nosso Salvador Jesus Cristo. E o mundo, gente, está precisando deste amor. E nós, como seres humanos, consideramos pessoas boas, que nós possamos ser os protagonistas deste amor. E possamos divulgar esse amor. Divulgar, mas na prática, que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver e sentir esse amor em nós. Eu sou muito grata pela oportunidade de poder estar aqui falando desse princípio muito importante. Princípio da reconciliação, que me ajudou muito. Que também passei por momentos difíceis assim. Se não fosse por isso, não estaria falando aqui para vocês hoje. Porque eu sei que vale a pena a reconciliação, porque eu já provei desse momento. Deus vive, Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso exemplo perfeito de retidão, de reconciliação, de paz e de harmonia neste mundo. Um beijão, até o nosso próximo encontro.